Olá, ouvinte! Você que ouviu o primeiro episódio já sabe por que eu tô aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim, mas eu resolvi me continuar. Eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. Neste episódio, vamos falar sobre um antidepressivo natural que me salvou e até hoje faz parte da minha vida, a atividade física. Logo depois que meu marido morreu, eu passei a caminhar por 30 quilômetros ou mais sem destino, pensando na vida. Até que caminhar não foi mais suficiente para mim e eu comecei a correr. E desde então eu corro para aliviar minhas angústias e ansiedades. Para conversar comigo sobre a influência da atividade física nas emoções, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais. A Nina Rosenbaum, que é mentora em mudança de hábitos e emagrecimento, e ela foi e é uma pessoa muito importante na minha vida. Durante esse processo de reconstrução do meu corpo e da minha alma, eu pude contar com o apoio dela, o que fez a maior diferença para mim. E a Mônica Alves, que é corredora e medalhista de longas distâncias e desafios extremos. As conversas com a Mônica são super construtivas. Ela tem sempre ótimas dicas para a gente se manter firme no propósito de cuidar do corpo e das emoções. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, prazer estar aqui com todo mundo, né, para a gente passar aí uma direção, para a gente poder conversar sobre um assunto tão importante. Oi, estou muito feliz de estar aqui para passar um pouco da minha experiência, das minhas emoções. Tudo que a atividade física faz pela Tudo que a gente, atividade né, física Mônica? faz, tanto para o corpo quanto para a alma. Nesse período que o meu marido ficou doente, eu desandei a comer muito doce. Foi no auge de uma pandemia. E a minha alegria, porque era um entra e sai de hospital danado, né? Quantos PCRs eu fiz para entrar em hospital. E a minha alegria era chegar na cantina do hospital e falar: tem brownie? Tem, quero 5. E assim foi durante quase 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, eu engordei 23 quilos. E eu fiz uns exames e deu tudo muito ruim. Pré-diabetes, colesterol altíssimo. E o meu marido já doente, ele foi o meu maior incentivo, a minha maior força para a mudança. Ele ouviu meus exames e falou: você vai viver, precisa se cuidar, não dá para ter 2 doentes nessa casa. E aí, quando a gente se encontra numa situação como essa, que a última coisa que importa é a nossa saúde, mas, na verdade, todo cuidador também precisa de cuidados, né? Então, foi aí que a Nina chegou na minha vida. Eu comecei a conversar com a Nina online, né, no auge da pandemia. Isso. E ela, conversando comigo, começou a identificar as necessidades daquilo que eu precisava naquele momento, mesmo uma mudança de mentalidade, porque naquela hora eu não tinha forças para fazer nada. E eu ouvia o que ela falava, só ouvia. Naquele momento, era só ouvir até que aconteceu o momento da necessidade mesmo de realmente ele tem razão, eu preciso me cuidar. Então, Nina, eu queria que você contasse pra gente, né, como você consegue identificar a necessidade de cada um e fazer a pessoa embarcar nessa reconstrução de vida. Então, acolhendo. O meu trabalho inicial é acolher e escutar. Então, eu ouço, ouço, ouço. E aí eu vou entendendo o contexto que a pessoa está vivendo. E aí, depois de entender o contexto que a pessoa está vivendo, eu começo a
embarcar com ela numa direção de que, e se a gente cuidasse disso? E se a gente olhasse para isso? Né? Convidando ela a ampliar um pouco esse repertório que está tão limitado por causa de tantos problemas. E aí a gente vai indo juntos, a gente vai grão por grão. O que a pessoa consegue naquele momento para ela perceber que ela está conseguindo dar 1% a mais todos os dias, ou 1% a mais do que ela dava a cada momento. Então, é muito mais olhar para o que eu consigo do que para o que eu não estou conseguindo. Porque a partir do momento que a gente é leve, a partir do momento que a gente vai construindo uma coisinha, um grãozinho novo, eu não preciso de tudo isso, mas eu posso isso. Dá para fazer isso nesse contexto? Dá. O que menos vai fazer você gastar energia, mas sair um pouquinho de onde está? E aí é esse 1%zinho que vai fazer ela começar a confiar e aí pegar carona nessa nova energia de fazer diferente, de olhar para si e perceber que mesmo dentro daquele contexto tão triste, tem uma forma de ficar um pouquinho melhor, de baixar um pouquinho essa ansiedade. Então, eu acho que tudo começa nesse acolhimento e ampliando um pinguinho, 1% do repertório da pessoa. Falando um pouco da minha experiência com esse trabalho, né? Como eu falei, em 1 ano e meio eu engordei 23 quilos, e em 5 meses eu perdi 25. E foi sempre com esse 1% aí que a Nina está falando, né? Aquele momento eu tinha todos os motivos do mundo para falar eu mereço um doce, eu mereço um bolo, eu mereço o que eu quiser. Mas eu achei que, como o Marcos tinha me falado, eu ia viver. Então eu merecia viver e viver bem, decentemente, né? Mônica, eu sei que a atividade física entrou na sua vida num momento delicado também, em que você também estava cuidando da sua mãe. Conta um pouquinho da sua experiência. Sim, quando eu descobri que minha mãe estava com câncer e começou o tratamento de quimioterapia, nós somos 5 filhos, eu fui a que mais senti. Eu fui para o fundo do poço, eu não conseguia nem pensar, eu só pensava, caramba, o que vai ser da minha vida sem minha mãe? E nisso eu já corria, mas a minha preocupação era ter um corpo bom, era mais estético. Até que eu comecei, dentro desse processo do tratamento da minha mãe, correr e despertou alguma coisa diferente. Eu comecei a criar forças. Meus irmãos me poupavam direto, porque sabiam que eu era que estava sentindo mais. E a corrida, ela começou a me dar força. Então eu ia treinar e eu voltava, ficava lá com a minha mãe, e aquilo foi construindo uma força interna tão grande que eu conseguia passar essa energia até para meus irmãos, inclusive para ela, que sempre torceu durante o tratamento, foram 5 anos, ela torcia pelas minhas provas, e eu comecei a competir. Nessa brincadeira, eu procurei um professor de corrida, né, um técnico, e eu comecei a competir. E isso veio a criar para mim várias sensações. Sensação de chegar ao extremo, de sentir que eu poderia ser mais do que aquilo. Isso era uma prova interna, para mim, não era para os outros. Eu comecei a ganhar a competição e eu agradeço até hoje isso, porque me dá força para o trabalho, porque eu sou professora, eu preciso de energia, eu dou aula de pré-vestibular, os alunos precisam dessa energia alta, porque eles estão também numa competição que é o vestibular, e eu agradeço a corrida. É a corrida que me dá força todos os dias, para que eu possa vencer os meus desafios e mais. Seguir, dar esse exemplo às minhas amigas, mostrar que a gente pode usar a corrida não só para ter um corpo legal, para ter uma alma legal, para fazer coisas que a gente nem imagina. E sabe, Mônica, que eu vejo na corrida, né? A energia das pessoas, são pessoas alegres, a pessoa corre lá 42 quilômetros e está rindo, feliz da vida. E eu, com 5 meses, né, de treino, assim, de musculação, eu fiz uma maratona.
42 quilômetros. E todo mundo dizia, mas por que não faz meia, vai fazer 42? Porque eu queria fazer a maratona. O que você falou, era um desafio comigo mesma, eu não estava competindo com ninguém, né? Era para mim aquilo. E foi muito importante. Eu lembro que quando eu estava na linha de largada, aí tinha uns repórteres da Globo e um deles veio me entrevistar. E aí ele perguntou, porque foi a primeira maratona pós-pandemia que ainda não estava sanada, né? E aí ele perguntou minha história, e eu contei, e aí ele falou assim, a gente sempre é atraído por quem tem uma boa história. E eu acho que muita gente que estava ali tinha boas histórias para contar. Que eu acho que a corrida faz isso com a gente, né? A gente é levado para esse caminho para se salvar de alguma forma. Eu lembro que a minha irmã falava assim, mas você não vai tomar nenhum remédio para depressão, para ansiedade? Eu falei, não preciso. A atividade física me salvou. Não que eu tenho... Tem gente que precisa tomar remédio, Sim. né? Eu não precisei. A atividade física realmente foi meu antidepressivo natural. Nina, conta agora assim, uma experiência que tenha sido marcante na sua história, que tem a ver com atividade física, resiliência, com o seu trabalho. Você tem alguma história marcante para contar de algum cliente seu? A atividade física, né, ela traz um desafio para a pessoa. Então, ela é um passo importante, porque ela representa um autocuidado. Eu sou importante, eu vou lá fazer isso por mim. E se for para fazer pelo outro, as pessoas geralmente vão, né? Anda até lá, porque você tem que pegar. Mas não, eu vou andar porque eu vou cuidar de mim. Então, eu gosto muito de ver a atividade física, seja ela qual for, como um gesto de que eu sou importante. E aí, quando a pessoa começa a fazer atividade física, né, e no seu caso até começou dentro de um contexto que era dançar em casa, online, né? E aí as pessoas, elas muitas vezes, gente, elas olham para a maratona e acham que todo mundo começou a vida correndo. E que não, existe todo um trabalho por trás de plantar uma semente. Então, o meu trabalho é plantar uma semente. E conforme você vai gostando dessa florzinha, você vai florescendo. E aí o céu é o limite. E aí seus 42 quilômetros vieram. A gente nunca poderia imaginar 42 quilômetros para você. E, né, então, assim, é de pouco a pouco que a coisa vai surgindo. E a história da resiliência, eu tenho passou por mim, até hoje me encontra de vez em quando, uma cliente que ela tinha um problema físico no pé, né? Então, assim, muita coisa vem o vitimismo, porque eu não posso. E aí, o que você pode? Eu posso fazer esse exercício, eu posso fazer crossfit adaptado ou musculação adaptada. E aí, quando você começa a aceitar o processo, aceitar cuidar de você, você começa a ter tantos benefícios que aí você se torna uma pessoa que usa realmente a atividade física como um ansiolítico natural. Então, essa pessoa que antes estava olhando para o problema, ela começou a pensar na solução comigo. Eu ajudei ela a ampliar o repertório. Vamos pensar no que você pode, não no que você não pode. E aí, muitas coisas se abriram. E a atividade física veio. Essa pessoa, ela eliminou 25 quilos. Essa pessoa, ela eliminou a muleta, o apoio dela. Ela andava de muleta para cima e para baixo, com 45 anos de idade, devido ao problema no pé. Só que o problema não era o pé, o problema era a gordura em cima do pé. Então, o pé não aguentava aquele peso todo. E a partir do momento que ela começou a se fortalecer na atividade física, ela começou a não precisar mais da muleta. Mas o mais lindo, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, é que sim, a atividade física fortalece, mas não fortalece só ganhando músculo, fortalece a nossa alma.
O desafio é quando você sente que você é capaz de fazer algo por você, isso traz muito benefício. Então, eu acredito muito que a gente sai da vítima da vida e a gente vira protagonista da nossa vida. E essa sensação de estar no comando da nossa vida é uma das melhores sensações e que, sim, você pode se sentir com a dor está lá, mas o sofrimento é opcional. E é ali que mora onde a gente pode fazer alguma coisa. É o que eu posso fazer com essa dor. Eu posso expandir a minha dor e expandir outras coisas. E aí, quando a gente deixa entrar essas outras coisas, a dor fica lá, vai ficar lá, mas vai ficar mais quietinha e não vai tomar conta da nossa vida. Então, acho que resiliência é isso, é a aceitação da dor. E eu acho tão que esse trabalho meu, né, do projeto Cada Um Tem o Seu, eu comecei a postar algumas coisas no meu Instagram, alguns textos que eu escrevia, de atividades físicas que eu fazia, e as pessoas começaram a me procurar e falar: nossa, como você consegue? Eu passei por muito menos e não saio do lugar. Então, eu acho assim, é 1 quilômetro de cada vez, é um dia de cada vez, é dentro do seu limite. Eu também jamais poderia imaginar que eu ia fazer uma maratona. Né? Eu olhava as pessoas correndo aquilo tudo, nossa, mas como consegue? Então, meu pensamento é esse, né? É a gente acreditar na nossa força, que a gente pode conseguir. Não existe receita de bolo, por isso cada um tem o seu, né? Eu acredito que tem muita... em relação ao sofrimento, tal, é você aceitar o desconforto. Tem coisas que a gente precisa aceitar. É a tal da resiliência que você me perguntou. Não é gosto ou não gosto, é eu aceito. E aí, depois que a gente aceita, a gente consegue sentir que as coisas ficam mais fáceis. Então, assim, o desconforto fica menos desconfortável, porque a pior coisa é você não aceitar o que não está na sua mão. E aí é como se você estivesse batendo com a testa na parede. E isso vai te enfraquecendo. E aí esse outro caminho de aceitar e olhar para aquilo de forma diferente, ressignificando, é o que realmente pode te impulsionar para um novo caminho. Sim. Outra coisa, eu vou citar 2 exemplos, assim, um foi quando a Nina me chamou para malhar com ela, lá no estúdio dela, e eu jamais poderia pensar que um dia eu ia malhar daquele jeito, assim, meio que de igual para igual. Eu saí de lá tão feliz que eu fui andando do Leblon ao Flamengo de volta, porque eu tinha vencido aquilo, né? E quando a gente começa o processo, ela pega uma roupa aí que você quer usar. E tinha uma saia que não entrava mais em mim. Imagina, 23 quilos a mais. E quando eu vesti a saia, ela estava caindo. Falei, gente, a gente pode tudo que a gente quiser. Outra questão foi, a gente fez uma corrida de night run e eu fiquei em 4º lugar da minha categoria. Eu nunca pensei nisso. Sabe, como eu falei, a competição é de mim comigo mesma. E quando a gente vê que a gente consegue conquistar um lugar além daquele que a gente imaginava, né? É muito bom. Bom, Mônica, qual é a relação entre desafio e resiliência? Eu experimentei isso porque eu sou corredora de montanha, né? Então, são corridas muito longas. A Mônica é braba, tá, gente? E nós passamos todos os sentimentos que você possa imaginar. Dor, medo, frio, calor. E eu aprendi a me conectar com a natureza. Quando eu comecei a fazer a corrida de montanha, eu acho que ela estava me chamando. Falou, é aqui seu lugar também, apesar de eu gostar de correr asfalto. E quando eu fui experimentar esses desafios extremos que eu faço, né, nessas corridas, que você passa uma noite correndo, eu descobri coisas espetaculares, assim, desafio. Aonde eu posso chegar com o meu corpo? Dentro de um controle, lógico. Todas essas corridas a gente tem um acesso, se acontecer alguma coisa, mas eu consegui me conectar no meu eu maior, né, que eu sou espiritualizada e eu conecto ali com a natureza, com a minha força, e aí vem a palavra resiliência, é aguentar, é seguir firme,
e ver que aquilo pode ter um prazer. E assim como eu, estão várias corredoras ali experimentando essa mesma sensação que a gente traz para a vida. Isso cria forças. Ao mesmo tempo que é um lazer, é muito mais do que isso. É uma construção espiritual. Então, eu acho que quem experimenta esses desafios extremos está experimentando também uma construção espiritual. Mônica, teve alguma corrida, porque, como eu falei, Mônica é fera mesmo, né? Teve alguma corrida que você falou assim, eu não vou conseguir terminar? Sim. Quais foram as corridas assim, mais difíceis eu que você fiz fez? uma corrida, né, o AI, que é uma corrida que acontece lá em Minas, é uma corrida pesada, estava muito frio, ela acontece em julho e eu comecei a ter cãibra, eu comecei a ter muito frio, eu pensei em desistir. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali para desafio, para ir no meu extremo, como eu falei. Eu respirei, eu passei spray, né? A gente tem protocolos, né, para sustentar isso, e eu consegui fazer. Agora mesmo, no desafio na maratona, eu tive também um problema na unha, que a minha unha do pé inflamou. Eu fui ao extremo de dor. Para quem não sabe, gente, o desafio é a pessoa corre 21 quilômetros num dia e 42 no outro. E a unha do pé quase me tirou da corrida. Mas aí vem o quê? Vem a força maior. Vem tudo que a gente vem experimentando, né? O sentimento de dor, porque a corrida traz isso. Ela leva a gente num sentimento de dor e, ao mesmo tempo, um sentimento de felicidade tão forte. A gente experimenta isso e segue firme. E eu vou seguindo firme nessas minhas corridas e acho que vão vir aí piores cada vez mais. E eu vou me preparando. Sempre lembrando que para fazer isso é importante que a pessoa tenha um preparo físico, uma alimentação diferenciada, um sono, tem que dormir. Não é só a corrida, não. A minha vida é seguida de muita coisa para eu poder fazer isso. Então, eu tenho uma alimentação maravilhosa, eu tenho pessoas que me ajudam na nutrição, na suplementação, né? Porque eu já tenho uma idade que eu não posso viver sem suplemento. Então, eu gosto sempre de avisar isso, tá? Isso é legal, Mônica, você falar, isso, né? Porque a pessoa acha assim, eu vou começar... Na verdade, eu fiz a minha maratona com 49 anos. Né? E foi a primeira vez que eu fiz uma maratona. Então, pessoal, eu não tenho idade para começar a correr. Sempre tem, né? É bom lembrar, né? Eu, no caso, já estou na menopausa há muitos anos. Todo mundo falava, olha, cuidado com a sua energia. E aí eu resolvi me preparar, procurar profissionais que pudessem me ajudar. Então, isso é importante deixar. A gente tem que ter um nutricionista, uma pessoa que prepare a gente na parte muscular, um treinador de corrida. Aí a coisa flui de uma maneira saudável. É importante que você não esqueça disso. O trabalho muscular é muito importante mesmo, né? Até agradeço aqui ao meu personal, Bruno Medeiros, que treinando comigo 3 vezes por semana, em 5 meses eu consegui fazer uma maratona sem contusão nenhuma, sem dor. E a suplementação, tá? É muito sério, a gente perde muita coisa durante essas corridas de grandes distâncias. Então, é importante. A suplementação tem que estar sempre em dia e vamos ser felizes. É só trabalhar as coisas certinhas e a alma aberta sempre. É legal o cuidado que a Mônica tem com as pessoas que estão começando a correr, que têm menos experiência. Ela sempre tem uma dica bacana, né? Suplementação, água de tanto tempo, leva um gel, né? Sim. Sempre tem esse cuidado. A corrida tem essa troca, né? Eu acho que a gente trabalha isso. Quem tem um pouco de experiência passa para o outro. Sim. Então, eu me sinto nesse papel de estar sempre dentro de tudo que eu aprendi, passar essa experiência para os outros. Nina, nosso papo está muito bom, mas a gente já vai se despedindo por aqui. E eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todo convidado que vem aqui, todos os episódios. Dentro do nosso tema, cada um tem o seu que o seu eu
pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem força e sem energia para se continuar? Eu diria o seguinte: pratique a atenção plena, pratique investigar você, observe os seus sentimentos, observe os teus gatilhos, como uma pessoa que queira muito seu bem e queira muito levantar você como se fosse um melhor amigo. Seja o seu melhor amigo. Seja uma pessoa que esteja em busca de se ajudar. Tenha autocompaixão por você, gentileza. Isso vai ajudar muito a você conseguir, enfim, muito mais, ir muito além do que você já foi até agora, independente do contexto que você está vivendo. Nina, muito obrigada por aceitar esse convite, pela participação, pelas suas dicas preciosas, eu sei muito bem disso. E deixa suas considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, alguma coisa que você possa deixar um canal aí aberto. Então, eu trabalho, né? Tá no Instagram, tem depoimentos lá de pessoas que viveram o meu processo. Vocês podem me achar no Nina Rosenbaum, né? @Nina Rosenbaum no Instagram. Aí vocês vão me chamar no direct e a gente conversa. E assim, cada processo é grupos. Então, a gente tem 3 formas de trabalhar: presencial individual, individual online e no grupo. Então, assim, cada um tem que entender qual é o seu perfil, e aí a gente vai juntos nessa linda jornada de mão dadas. Para quê? Para que você vença a si mesmo e descubra a sua melhor versão. Então, gente, ó, @Nina Rosenbaum. Anota aí que é precioso esse contato, hein? Nina, super beijo, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada por tudo. E é lindo esse seu trabalho de querer aí tocar o coração dos outros com algo que você já vivenciou, né? A sua experiência. E tem muito a agregar, com certeza, para muitas vidas. Um beijo, gente. Prazer. Beijo. Obrigada, Nina. Desculpa o atraso aí. Beijo, amor. Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Assim como eu perguntei para Nina, né? Eu queria, primeiro, 2 coisas. Primeiro, como começar? Como sair do lugar de alguma forma? Que dica que você pode dar para as pessoas? Sair do lugar é você ter sonhos. Sair do lugar é você receber o estímulo, tanto emocional quanto visual, das pessoas que estão fazendo alguma coisa e que você aprova e que você tem vontade. Eu, por exemplo, sempre vi amigas minhas correndo, se preparando melhor, ou em outras áreas também, não só corrida. A gente usa as pessoas como exemplo, no sentido positivo, né? Isso é uma forma também da gente sair do lugar. Segunda forma de sair do lugar, que ela até falou, é tentar se conhecer. A gente ir lá no nosso íntimo, ver até que ponto aquilo está errado, se olhar no espelho, fazer uma visão maior. Eu preciso sair disso, eu preciso mudar. Então a gente precisa de ajuda. Ninguém vive sozinho, ninguém está aqui sozinho. Então a gente precisa desses estímulos, principalmente nós mulheres. Eu acho que um passo e a gente já saiu do lugar, né? Exatamente. Porque se a gente ficar, como eu vou fazer isso? Como eu vou... só no pensamento. E aí, realmente, não dá para sair do lugar. Não dá para sair. Assim, Dá né? um passinho, vê o outro, recebe aquela energia do outro. Sim. E se mova. E é tão emocionante quando a gente está correndo e tem um monte de gente que fica gritando, torcendo. Nossa. Né? Então, ou seja, tem tanta gente torcendo pela gente, vamos nós mesmos torcer pela gente também, né? Mônica, dentro do nosso tema cada um tem o seu, o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar?
O que eu posso falar é para que você quebre um pouco qualquer tipo de dependência emocional, seja com seu marido, seu namorado, seu irmão. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa dependência emocional para que você possa pensar em você. Nada vai dar certo se você não se amar. Nada vai dar certo se você não acreditar. Tenha sonhos. Faça planos, vai dançar, vai pintar, vai correr. Não viva só de trabalho. Hoje a gente vive num momento em que já mostra que só trabalho não adianta. Esse prazer não adianta somente. Nós vivemos junto com o nosso trabalho, com a nossa capacidade, momentos de prazer. Então, isso que eu posso deixar de mensagem. Procure seus prazeres, seja qual for. E eu acho interessante o que você falou, né? A gente olhar para a gente, muitas vezes a gente ouve assim, uma maratona, para que isso é absurdo? Para quê? Assim, então não dá muito ouvidos para as pessoas daquilo que você tem muita vontade de fazer. Faça, né? Sim, por isso eu falei da dependência emocional. A gente vive muito o que o outro vai pensar, o que o outro fala. Não, vai fazer o que você quer, né? Deixa um pouco isso de lado. Nós temos que lembrar disso. Não me interessa o que o outro vai pensar do que eu falo. Você vai correr 80 quilômetros, vai passar a noite inteira. Não se preocupe comigo, né? Vamos nos preocupar, vamos nos entender. Vamos entender o que realmente é importante na nossa vida. E deixando claro que é o prazer. E o corredor não vive só de corrida, né, Mônica? Não, o corredor vive de trabalho, de família, de festa, de tudo. Agora, feliz daquele que sabe organizar o seu tempo. Sim. Dá para fazer tudo. Dá, né? Dá pra Organizando fazer tudo. direitinho, dá Então para é isso fazer que eu passo tudo. também como mensagem. Organize seu tempo, dê prioridade a você. Mônica, muito, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente, que a Mônica faz 1050 coisas e arrumou um tempinho para estar aqui. E deixa seus recados, considerações finais, quer deixar algum canal aberto de contato? Sim, queria te agradecer por esse projeto. Eu fiquei muito emocionada, eu acho que cada uma vai passar um pouco para a outra, para que a gente crie mais força, que a gente troque mensagens, informações, conhecimentos. Então, te parabenizo. Um projeto muito bacana, eu estou muito feliz de estar participando. E quem quiser também me conhecer mais um pouquinho, eu vou deixar meu Instagram, Mônica Alves 6942. Então, gente, anota aí, @Mônica Alves 6942. Mônica tem dicas incríveis, né? Sim, Não, experiência, não né? só de dicas de corrida, como ela tem lá também um trabalho de... Representa uma marca de corredoras, né? Que as mulheres ficam mais estilosas e bonitas para correr, que é a Nord, da nossa amiga Cissa. Então tem muita coisa bacana na página da Mônica. Anotem aí. Mônica, obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. O Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Você pode fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau.